Introdução. Os herdeiros da psicanálise no início do século XX. Em Viena, a psicanálise não era apenas uma teoria, mas um movimento. No centro estava Freud, e ao seu redor, o comitê secreto. Sándor Ferenczi e Otto Rank eram, sem dúvida, os membros mais brilhantes e próximos do mestre. Enquanto Freud focava na reconstrução racional do passado e na análise da resistência, Ferenczi e Rank sentiram que algo faltava: a emoção viva e a experiência do aqui e agora. Sándor Ferenc, o l'enfant terrible, e a empatia, nascido em Miskolc, Hungria, em 1873, Ferenc era um clínico por natureza. Se Freud era o arquiteto da mente, Ferenczi era o seu cirurgião de campo. Ele se juntou ao movimento psicanalítico em 1908 e rapidamente se tornou confidente mais próximo de Freud. A busca pela técnica ativa, diferente da neutralidade fria que a técnica clássica começava a exigir, Ferenczi acreditava que o analista precisava ser mais ativo. Ele percebeu que muitos pacientes, especialmente aqueles com traumas graves, não respondiam à interpretação intelectual. Para ele, o paciente precisava de amor. Não um amor romântico, mas um suprimento afetivo que faltou na infância. O trauma e a confusão de língua. Sua contribuição mais famosa e controversa foi o conceito de confusão de línguas entre os adultos e a criança. Ferenczi desafiou a ideia de Freud de que muitas memórias de abuso eram fantasias histéricas. Ele afirmou que o trauma real existia e que a criança, ao ser seduzida ou agredida por um adulto, era forçada a se identificar com o agressor para sobreviver, sacrificando sua própria percepção da realidade. O experimento da análise mútua, seus últimos anos. Ferenczi levou a experimentação ao limite com a análise mútua, onde ele e o paciente trocavam de papéis. Embora tenha abandonado a prática por ser inviável, o experimento demonstrou sua honestidade radical. O analista também tem falhas, e escondê-las sob uma máscara de perfeição pode retraumatizar o paciente. Otto Rank, o poeta, e o trauma do nascimentose. Ferenczi era o clínico. Otto Rank, nascido em Viena, 1884, era o filósofo e o artista. Originalmente, um engenheiro de formação técnica, ele impressionou Freud com seu intelecto vasto, tornando-se o secretário da Sociedade Psicanalítica de Viena e o filho adotivo intelectual de Freud. Trauma do nascimento. 1924, a ruptura de Rank com a ortodoxia veio com a publicação de sua obra-prima, O Trauma do Nascimento. Rank propôs que a ansiedade primordial do ser humano não vinha do complexo de Édipo, como Freud defendia, mas do ato violento de ser expulso do útero materno. Essa ideia mudou o foco da psicanálise do pai para a mãe. Para Rank, toda a cultura, a arte e a religião eram tentativas humanas de lidar com a separação e o desejo de retornar à unidade original. A vontade e a terapia breve. Rank foi o precursor da terapia de curto prazo. Ele acreditava que o tratamento não precisava durar anos. O foco deveria ser na vontade do paciente de se individualizar. Ele via a neurose não como uma doença, mas como um bloqueio da criatividade. Para ele, o paciente era um artista que fracassou em criar sua própria vida. O encontro de dois mundos. O desenvolvimento da psicanálise. 1924. Em 1924, Ferenczi e Rank publicaram juntos um livro pequeno, mas explosivo, O Desenvolvimento da Psicanálise. Nesta obra, eles criticaram o que a psicanálise havia se tornado: uma prática intelectualizada onde o analista apenas ensinava o paciente. Eles propuseram ênfase na experiência, menos teoria, mais vivência emocional na sessão. 2. Foco no presente. O que importa é a relação atual entre analista e paciente, não apenas as memórias de infância. 3. A atitude do analista. O fim da tela em branco. O analista deve estar presente, como um ser humano real. Esta publicação marcou o início do fim da relação de ambos com Freud. O mestre sentiu que eles estavam abandonando os fundamentos da psicanálise em favor de curas rápidas e sugestão emocional. O exílio
e o legado à separação foi dolorosa. Rank mudou-se para Paris e depois para os Estados Unidos, onde influenciou profundamente a psicologia humanista Homo. Carl Rogers, ele faleceu em 1939, poucas semanas após Freud. Ferenczi permaneceu na Hungria, tentando reconciliar-se com Freud até o fim, mas morreu em 1933, de anemia perniciosa, sentindo-se incompreendido por seus pares. Por décadas, seu nome foi omitido dos livros de história, ou sua saúde mental foi questionada por biógrafos oficiais para invalidar suas ideias. Por que eles importam hoje? Sem Ferenczi e Rank, a psicanálise moderna não existiria como a conhecemos. Ferenczi é o pai da teoria do trauma moderno e do conceito de contratransferência, o uso das emoções do analista no tratamento. Rank abriu as portas para a terapia centrada na pessoa, o existencialismo e a compreensão da criatividade. Eles foram os primeiros a entender que a cura não vem apenas de saber o porquê estamos sofrendo, mas de sentir que somos compreendidos por outro ser humano no momento da dor. Nota reflexiva: enquanto Freud buscava a verdade histórica, Ferenczi e Rank buscavam a verdade emocional. Hoje, a maioria dos terapeutas, independentemente de sua abordagem, utiliza técnicas que foram semeadas por esses dois pioneiros.